Olá, bora lá falar de despertar espiritual? Vamos lá. O que é o despertar espiritual? Antes de mais nada, eu quero te falar que esse é um processo meu que eu venho compartilhar com você, mas cada um vai percorrer o seu caminho da sua forma, de acordo com as experiências que precisa viver, de acordo com as experiências que já viveu. Tá? Mas eu vou te falar aqui um pouquinho da minha percepção sobre o despertar espiritual. O despertar, como o próprio nome diz, é um momento em que muitas pessoas passaram no decorrer da humanidade. Hoje em dia tem tido um boom de pessoas vivenciando esse processo por várias questões, né, de mudança de era, de transições pelo qual o planeta Terra está passando. E o despertar espiritual é esse momento em que a gente realmente desperta para um novo mundo, para uma nova visão, uma nova forma de enxergar o mundo. A minha experiência particular, eu sempre fui uma pessoa que se sentia incomodada com a forma com que a humanidade vinha conduzindo a sua existência, né? Então eu ficava às vezes tentando buscar lutas para me encaixar, lutas, seja elas quais forem, lutas sociais, lutas por uma causa determinada, luta por alguma minoria que me representava. E isso sempre porque dentro de mim algo me falava que algo não estava certo, né? Que algo precisava ser melhorado. E então eu buscava dentro da sociedade, dentro da estrutura social que nós temos hoje, um local para me encaixar, né? Porque dentro de mim fervia esse incômodo realmente para a forma com que o mundo estava se conduzindo, né? Por muitas vezes eu me pegava chorando, sentindo dor realmente, por perceber como as pessoas se tratavam, por perceber como as pessoas conduziam as suas relações umas com as outras, com os animais, e isso sempre me causava muita dor. E aí, em um determinado momento da minha vida, e aí eu vou aprofundar isso mais pra frente com você, mas devido a uma grande crise que eu passei em um momento da minha vida, eu despertei, eu acordei para um mundo mais espiritual, né? E nesse acordar gerou em mim um processo de identificação que até então eu não havia percebido, conseguido entender em nada. Era como se sempre algo faltasse para mim. Era como se eu não conseguisse me encaixar naquilo que me contavam, naquilo que a escola me ensinava, no comportamento das pessoas de uma forma mais competitiva, mais acelerada, mais materialista. Então eu não conseguia me encaixar. E quando eu percebi que o mundo não era aquele mundo em que até então havia me sido ensinado, que o mundo realmente é pautado em leis, porque assim como há leis de trânsito, há leis da legislação para o convívio social, há também leis que regem as nossas vidas. E a gente, sabendo ou não dessas leis, elas estão agindo sobre nós. Então, o despertar espiritual foi como se fosse um quebra-cabeça, digamos assim, que encaixou várias perguntas, me trouxe várias respostas, encaixando ali as respostas para várias perguntas que eu tinha na minha vida. Perguntas como, por exemplo, como as pessoas são tão más umas com as outras? Perguntas como podem existir monumentos
colossais, monumentos gigantescos como as pirâmides, como Machu Picchu, como várias outras, como Stonehenge, e a partir do despertar espiritual eu fui obtendo informações para essas respostas. E aí eu comecei a vivenciar uma vida mais empírica, mais prática, que realmente me trazia, digamos, respostas reais para experimentos que eu estava fazendo, digamos assim. Então eu fui percebendo que eu me comportando de X forma, eu recebia tal coisa. Eu me comportando da forma Y, eu recebia um outro resultado diferente daquele. Então as coisas foram começando a encaixar e eu comecei a ter a oportunidade de perceber que eu poderia sim construir uma vida mais equilibrada, mais feliz, mais harmônica, mais com mais amor próprio, com mais amor pelas pessoas, pela natureza, pelos animais, pelas minhas próprias falhas, pelas falhas dos outros. Então o despertar espiritual é essa chave que vira e que você pouco a pouco vai entendendo que algo está diferente em você, que você já não se encaixa mais, e você nunca talvez se encaixou naquilo que foi te ensinado, nunca entendeu por que algumas coisas não encaixam muito bem. Se isso, por exemplo, se me ensinam a amar, se tal religião, tal filosofia, tal doutrina me ensina a amar, por que eu amo só um grupo X e não a todos? Então, assim, foram questões que foram me vindo e sempre me trazendo muitos questionamentos, e o despertar espiritual me fez acordar para uma verdade muito interior, muito individual, e ao mesmo tempo que individual, quanto mais eu fui individualizando o meu processo, percebendo a minha essência individual, eu me percebi mais coletiva, porque aí você começa a voltar para dentro de si, fazer um processo de autoconhecimento, um processo em que você começa a se perdoar, a perdoar as suas falhas, a perdoar as pessoas que te magoaram, digamos assim, a perdoar as violências que você passou na sua vida, sejam elas conscientes ou não, as violências que você praticou, sejam elas conscientes ou não. Então, o despertar espiritual é o despertar para a sua verdadeira essência. Existe algo dentro de nós que sempre está ali falando para a gente o que fazer, o que não fazer. E quando a gente vai purificando esse processo, entendendo melhor essa vozinha, a gente vai entendendo melhor o nosso processo de despertar espiritual. Existem várias, digamos, momentos, várias fases. O despertar espiritual, na minha percepção, ele é contínuo, ele é constante e ele é infinito. Eu sinto que sempre estaremos despertando para uma nova percepção maior do que temos naquele momento. E isso é excelente. Imagina só a gente viver numa situação extremamente monótona, que nada muda, que tudo é igual, que tudo que dói é igual, tudo que alegra é igual, Então é importante o movimento, é importante a evolução. E o despertar é uma forma linda de enxergar a si mesmo, de percebermos uns aos outros, perceber a sociedade, perceber as dores dos outros de uma forma muito mais fraterna, muito mais amorosa, coletiva, mais evoluída, não no sentido de ser melhor ou pior de que ninguém, mas evoluída no sentido de sempre buscar uma evolução de si mesmo, tá? Eu vou aos pouquinhos falando um pouco mais sobre o que é despertar espiritual, mas deixe aqui nos comentários o que você sentiu, o que você achou,
às vezes é um processo complexo da gente externalizar verbalmente, mas é isso, é essa percepção que eu tenho no meu despertar, um recortezinho bem pequenininho da percepção que eu tenho do meu despertar espiritual, e eu acho que com a sequência dos vídeos, com a sequência dos nossos diálogos aqui, tudo vai ficar mais claro para quem está buscando esse caminho do despertar para uma versão melhor de vida, para o despertar para uma versão mais em paz de existir, tá? Então é isso. Nos vemos aí nos próximos vídeos, viu? Forte abraço. Nos vemos em breve. Até mais.